A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, no interior de São Paulo. E hoje nós iremos estudar a lição de número 12. Ela tem como título A Proteção contra os Vícios. Vai ser uma aula fantástica, maravilhosa e eu acredito que nós sairemos daqui edificados. Antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, gostaria de pedir para vocês 3 coisinhas importantes. Primeiro, deixa aquele like do céu, aquele like abençoado que tem ajudado muito o nosso canal. Deixe também o seu comentário, isso é muito importante para sabermos o que os irmãos pensam sobre o assunto. Deixe aí um comentário falando sobre algum ponto que não foi abordado, algum acréscimo, enfim. Fique à vontade. Também não deixe de compartilhar os nossos vídeos com aquela pessoa que você sabe, que você conhece, que ministra aula para jovens. Isso é muito importante para que eles possam conhecer o nosso canal, tá bom? Lembrando que nós aqui do nosso canal é Tempo de Ensinar EBD, nós ministramos 3 revistas adolescentes pela minha esposa, a psicóloga Daniela Ricobelo, e eu ministro a classe dos adultos e também dos jovens. Amém? Então vamos lá, meus irmãos, para a nossa aula maravilhosa. A proteção contra os vícios, e nós vamos tratar esse tema muito importante, muito perigoso também, e é um tema muito corriqueiro nos nossos tempos, a ideia e a questão do vício. O nosso texto principal vai dizer o seguinte: como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Provérbios capítulo 25, versículo de número 28, falando que uma cidade que não tem os seus alicerces, a sua fortaleza, os seus muros, é como um homem que não sabe dominar os seus desejos e as suas paixões. O resumo da lição vai dizer: o autodomínio é uma virtude indispensável para a superação de um vício. O autodomínio, a forma como eu controlo, de que forma eu controlo os meus desejos, as minhas vaidades, as minhas paixões, as minhas loucuras, como é que eu domino todas essas questões. Quando nós falamos de vício, nós temos que entender que vício é um comportamento ou um hábito. Sendo um comportamento ou um hábito, ele pode causar o quê? Ele causa dependência, seja física ou psicológica. E como ela causa uma dependência física ou psicológica, consequentemente, ela vai afetar, porque nós estamos falando de um vício, ela afeta negativamente o que? A saúde do indivíduo, ela prejudica os relacionamentos interpessoais e relacionamentos até conjugais e atrapalha de forma expressiva a qualidade de vida da pessoa. Então, vício é isso, não existe vício positivo, ele sempre será negativo, porque é um vício. Mesmo que seja uma coisa boa, o vício dessa coisa boa pode se tornar algo muito negativo. Na leitura semanal, ele destacou alguns pontos importantes, falando sobre, na segunda-feira, as tragédias do álcool, o vício como um senhor. A questão do vício não faz parte do propósito de Deus. Nós devemos nos inclinar às coisas do Espírito, andar na verdade e ser firmes na rocha. Então ele vai trazer uma leitura semanal de segunda a sábado, ok? Os nossos objetivos, nós vamos falar a respeito do vício, dentro do livro de Provérbios, as consequências que o vício causa ou trazem
e como nós devemos nos proteger dos vícios. Aqui na nossa interação ele traz alguns pontos importantes que é até interessante você deixar na lousa ou dizer, né? Vícios são perigosos e podem se mostrar dominadores da natureza humana. Não subestimem o vício. Ele domina a nossa natureza humana. Então, o autodomínio é um antídoto. E ele aparece como uma virtude cristã indispensável para sairmos dessa luta vitoriosos. Por quê? Porque nós estamos crucificados com Cristo. Orientação pedagógica, ele vai falar sobre os níveis de vícios infames e ele vai tratar aqui 3 questões: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então esses 3 elementos aqui ele vai tratar na orientação pedagógica. A concupiscência da carne, ou seja, a natureza humana completamente dominada. A concupiscência dos olhos, tudo que envolve a mente e a imaginação. E a soberba da vida é a autoglorificação do ser humano, ok? Então, traz aí numa lousa, nos pontos que você vai abordar no computador, na TV, enfim. Aborde isso, fale um pouco sobre isso, que é muito importante. Vamos lá. O nosso texto bíblico ele vai tratar Romanos capítulo 6 e vai tratar Provérbios capítulo 20. Então vamos lá para a nossa lição, que vai ser uma bênção. A introdução. Dentro da introdução, ele vai mostrar 2 propósitos importantes. Primeiro, que Jesus ele veio para remover esses marcos poderosos do pecado. E em Provérbios ele nos mostra a advertência, a importância da advertência contra os vícios que podem dominar a alma. Então, aqui em Provérbios, é interessante que nós possamos falar isso. Não existe em Provérbios uma fórmula mágica para determinados assuntos. Pelo contrário, ele traz advertências para que nós possamos observar e praticar aqueles conselhos. É um conselho. Provérbios não fala de oração. Provérbios não fala de jejum, que você deve combater isso ou aquilo, através disso, através daquilo, por meio disso. Não, são conselhos práticos relacionados à nossa vida cotidiana, que priorizam o uso da razão. Porque nem tudo é oração, irmãos. A gente tem que colocar isso em mente. A oração ela é muito importante, isso é indiscutível. O jejum é importante, é indiscutível. Só que Deus, ele nos dotou de capacidades intelectuais, ele nos deu uma mente, ele nos deu um corpo que reage às emoções, que reage ao ambiente, e nós devemos usar essa sabedoria que Deus nos deu. Às vezes nós oramos muito, mas agimos pouco, porque não estamos usando a sabedoria que Deus nos deu. Então, Provérbios mostra muito isso, que não precisa de um anjo aparecer e falar assim, ó, faça isso. Não precisa de Jesus falar com você em sonhos e dizer assim, ó, você tem que fazer isso, aquilo, eu vou te dar um passo a passo de como resolver os seus problemas. Jesus, ele fala assim, Jesus, ele aparece assim em sonhos, ele se revela em sonho, ele manda um anjo, ele faz tudo isso. Mas ele nos deu essa capacidade de pensar, de perceber o perigo. Por quê? Porque nós temos uma mente instruída pela palavra de Deus e temos a ajuda do Espírito Santo. Então, entender, compreender que existe um perigo, compreender, entender que eu não posso fazer, entender e compreender que eu não posso agir de tal forma, é algo intrínseco ao ser humano. É um mecanismo de defesa que nós temos e em momentos em que as coisas saem do controle ou em momentos de muita dúvida, Deus fala, Deus age, mas Deus quer também que nós tenhamos personalidade, caráter, que nós temos prudência. Deus quer que nós agimos dessa forma.
Então é importante você avaliar e também valorizar essas características humanas. Eu não estou falando de humanismo, eu não estou falando de colocar o homem no centro, o antropocentrismo, de forma alguma. Nós somos dependentes totalmente de Deus, mas eu não posso descaracterizar ou desvalorizar as características humanas, as boas características humanas, os valores humanos que o próprio Deus embutiu, colocou no ser humano para que ele possa tomar as melhores decisões. O livre-arbítrio fala disso, fala dessa capacidade humana de aceitar ou não. Porque se nós desvalorizarmos isso, o que iria acontecer? Nós estaremos desvalorizando o próprio livre-arbítrio que Deus nos deu. A capacidade de pensar e falar, não, eu preciso de Jesus. Jesus falou comigo, eu ouvi a palavra de Deus, eu preciso buscar a presença do Senhor. Amém? Vamos lá. Os vícios no livro de Provérbios, aqui nenhuma lista de vícios nós não encontramos, o autor deixa bem claro, alguns são citados, mas aqui no caso nós não temos essa lista em Provérbios, assim como nós temos em outras listas, principalmente do Novo Testamento. Aqui nós não temos. Então, qual é a ideia? É apresentar o perigo do caminho dos desejos viciantes. E nós vamos ver que esse perigo é muito bem tratado na palavra ouve, meu filho, ouve os conselhos, ouve as advertências. E ele cita alguns, por exemplo, a mulher adúltera, ele cita, por exemplo, a bebedeira, enfim, alguns elementos, algumas questões ele aborda de forma específica, mas nem tudo está descrito no livro de Provérbios, a não ser as advertências e perigos concernente aos nossos atos, concernente ao pecado em si, ou seja, os seus prejuízos que advêm das nossas atitudes. O capítulo 7 não foi estudado, nem antes e nem depois, ele citou aqui o capítulo 7, tá bom? Então deixa anotado aí que nós não estudamos nem anteriormente e nem estudaremos posteriormente a essa lição, tá bom? Então, são princípios que devem nortear a nossa caminhada. E dentro desses princípios há a advertência e os prejuízos que podemos ter tomando devidas atitudes. Então, o autor vai falar sobre esses vícios que são sedutores, que são destrutivos, e vai deixar uma ênfase muito grande. O sábio não deve ser dominado por nenhum vício. O capítulo 7, nós vamos ver que o capítulo 7, né, o envolvimento de um jovem com uma mulher casada. Então aqui nós temos no capítulo 7 essa história, ao qual o jovem está ali junto com os amigos e ele é o que tem menos juízo e a mulher ela é casada e o marido dela vai viajar e ela arruma sua cama e vai atrás desse jovem sem juízo e esse jovem sem juízo é engodado e atraído por ela. E assim ele leva muito prejuízo porque ele corre risco de vida. E o autor deixa claro que essa mulher leva esse jovem para o abatedouro porque é um ambiente ao qual ele pode ter a morte, tá? Então vamos lá. Nos versículos 1 ao 5 do capítulo 7, há um forte apelo para o jovem, para que ande no caminho da sabedoria. Ok? Capítulo 7. Porque lá trata da mulher imoral e da mulher de palavras sedutoras. O capítulo 7, versículo 1 ao 5, nós vamos ver um apelo introdutório. Do versículo 6 ao 23, nós vamos ver a arte sedutora da tentadora. E do versículo 24 ao 27, uma exortação final. Percebam que o autor vai tratar de temas como: lembre-se do que eu digo, não esqueça meus conselhos,
Faça o que eu digo e você viverá. Siga as minhas instruções bem gravadas no seu coração. Eles conservarão você. Então são termos, são palavras utilizadas para mostrar justamente essa advertência no capítulo de número 7 que foi citado aqui. Então vamos lá. A substância viciante, capítulo 20, versículo de número 1, que é o texto utilizado no texto bíblico. O capítulo 20 está dentro de um contexto que tem início no capítulo 18 capítulo 18, versículo 22. A partir do capítulo 19 e 25, há um contraste entre características da vida do justo e do zombador. No capítulo 20, nós temos do versículo 1 ao versículo 14, o caráter dos justos, correto? Do versículo 15 ao 30 do capítulo 20, nós vemos a sabedoria e a riqueza duvidosa, tá bom? Duvidosa não, duradoura. Nós vamos ver a sabedoria e a riqueza duradoura do versículo 15 ao versículo de número 30. Então aqui no capítulo 20 nós temos dois temas principais. No capítulo 18 vai falar sobre os sábios e os tolos, que vai do versículo 1 até o versículo de número 24. Percebam que no versículo 1 do capítulo 20 vai falar sobre a bebedeira. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. E o texto vai dizer que ele se torna o escravo, ou seja, o escravo da bebida nunca será sábio. Então o texto deixa bem claro essas pré-condições de quem se arrisca a ficar embriagado e a beber, porque quem está embriagado é porque está bebendo. O álcool produz zombadores e brigas, e que, por isso, não é uma característica de uma pessoa sábia. Vamos lá. Deixa eu pegar a minha Bíblia não está aqui. Deixa eu pegar ela, porque nós vamos ler Provérbios. Abre aí, irmãos. Provérbios, capítulo 23, do versículo 29 ao 35. Provérbios, deixa eu pegar aqui. Provérbios, capítulo de número 23. Provérbios, capítulo 23. Versículo de número 29 ao 35. Do 29 ao 35. Vamos lá. Para quem são os ais? Para quem os pensares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostrar vermelho, quando resplandece no copo e se ecoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidade. Então aqui nós vamos ver de maneira clara, primeira coisa, os vícios que são destruidores. E nós temos alguns tipos de vícios hoje, né? Nós temos primeiramente o álcool, que é um vício que tem destruído não somente a pessoa, mas o lar. Nós temos o tabaco, as drogas ilícitas e também medicamentos que não deixam de ser drogas. Provérbios 23, do 30 ao 35, vai falar que a bebida forte é uma substância viciante, que tira a nossa lucidez, a nossa moderação, o domínio próprio e também a razoabilidade. Então é incompatível com a vida de um cristão. Então, mais do que viver hoje, né, as pessoas estão associando
essa bebida. Ah, mas eu posso beber um pouquinho, eu posso beber isso. Quem é que compra uma garrafa de 600 ml e bebe um copo? Quem é que bebe uma garrafa de 1 litro e bebe um copo? Quem é que compra uma latinha de 600 ou de 300 e bebe só metade? Ninguém. E muito provavelmente essa pessoa já está bebendo há muito tempo. Então, uma hora ou outra, ela vai ser tentada, ela vai ser dilubriada pela situação e vai se envolver em situações complicadas. Então, pode ter certeza que uma hora ou outra ela vai cair e o tombo vai ser feio. Então, essas características não fazem parte da conduta cristã, essas características não fazem parte do momento, da vida do cristão. Nós temos muitas coisas mais importantes do que perder tempo com isso. Então aqui vai aparecer a bebida forte, né, que é o vinho, que é o suco de uva fermentado. O texto no hebraico, ele nos dá essa ideia. A bebida forte, aqui no caso, são bebidas inebriantes, então pode ser qualquer tipo de bebida. Bebida forte pode ser qualquer tipo de bebida. Então, aqui, essas bebidas, elas eram proibidas. Se você pega no contexto bíblico, elas eram proibidas aos sacerdotes, Levíticos capítulo 10, versículo 9, aos recabitas, Jeremias 35, e aos nazireus, Números capítulo 6, versículo de número 3. Vamos lá. Os demais vícios, Provérbios 25, 28. Do 25, versículo 1 até o 29, 27, nós vamos ver a coletânea de Ezequias, com Provérbios de Salomão. Os desafios com vícios podem se apresentar nas áreas das necessidades instintivas, como comida, sexo e poder. Nas áreas emocionais, tristeza, ira e preguiça. E na área do espírito, o autor deixou aqui claro também, ambição, inveja e soberba. Tá? Então aqui o autor citou a primeira coleção, que também não foi estudada e nem será estudada por nós. Primeira coleção, Provérbios 25, versículo 1, até o capítulo 27, versículo 27. Capítulo 25 e 1, capítulo 27 ao 27. A segunda coleção, Provérbios capítulo 28, versículo 1, até Provérbios 29, versículo 27. Então, nessa questão dos demais vícios, que o autor destacou aqui, nós podemos destacar também as compras compulsivas, podemos destacar a questão do trabalho, tá? Que também pode se tornar um vício e um problema na vida de uma pessoa, a alimentação, que é a bulimia e a anorexia, que também são compulsões e são vícios que devem ser combatidos. Então, algumas características dessa dependência, tá? Nós temos a dependência física e psicológica, que deve ser analisada, a perda de controle, a negatividade em reconhecer o problema, sintomas de abstinência. Então, são características de uma pessoa que está totalmente dependente daquele vício. E o que pode causar? Pode causar problemas de saúde, pode causar dificuldade financeira, pode causar relacionamentos prejudicados, pode causar perda de produtividade e também depressão e ansiedade. Então, nós temos que tomar muito cuidado com os vícios e os jovens, eles não estão isentos disso, né, irmãos? Então, nós devemos tomar muito cuidado. Hoje, um vício que está em ascensão hoje no Brasil é dos jogos de azar. Tá? Nós temos aí o jogo do tigrinho, jogo do coelhinho, jogo disso, jogo daquilo, que tem dado a ideia de um dinheiro fácil. Você ganha um dinheiro fácil, sem esforço. E muitas pessoas estão se matando, estão cometendo suicídio. Muitos jovens e adultos também estão perdendo tudo o que têm, estão perdendo o emprego, estão saindo dos empregos, estão achando que vão ganhar dinheiro de forma fácil. E não vai. Não vai. São jogos de azar. Então nós temos que orientar os nossos jovens concernente a esses jogos de azar. Faça a pergunta. Às vezes, para não expor ninguém, faça a pergunta o seguinte: olha, você tem jogado, não precisa responder em sala de aula, você tem jogado esses jogos de azar? Você tem ganhado?
Quanto você tem perdido? Tá? Você tem sonhos, planos com isso? Eles são concretos? Eles são sólidos? O que você espera com isso? Até onde você quer ir com esse tipo de jogo? Então, são questões que você pode levantar para reflexão, porque muitos estão se envolvendo com isso, estão perdendo dinheiro, estão perdendo saúde, estão perdendo vida e estão achando que vão ficar ricos. Pelo contrário, vão ficar cada vez mais pobres, porque é um jogo de azar. E só um lado ganha. Vamos lá, meus irmãos. O tópico 2, o vício e suas consequências. E lembrando, né, que os jogos de azar, as bets e o jogo do tigrinho em si, eles são legalizados, regulamentados na nossa lei brasileira. Então isso causa mais atenção ainda da realidade que nós estamos vivendo. O vício e suas consequências. O conceito. Aqui o autor vai falar sobre o vício como um hábito ou um costume. Eu falei lá no início, dando o seu significado. Esse comportamento se torna recorrente e cada vez mais intenso. Falar sobre o vício, o hábito ou costume duradouro, é falar sobre abstinência. A partir do momento em que você fala assim, não, mas é só um copinho. A partir do momento que você falar, é só uma jogada. Isso se torna algo corriqueiro na nossa vida. Pode ter certeza que a partir do momento em que essa pessoa não jogar ou não beber, isso vai causar nela uma abstinência. E essa abstinência é um conjunto de sintomas que ocorre quando uma pessoa para ou reduz drasticamente o consumo de uma substância ou comportamento viciante. Então eu estou falando de jogos, eu estou falando de bebida, eu estou falando de drogas, eu estou falando de qualquer outro tipo de vício. Até um videogame, irmãos. Se os irmãos perceberem, se ele não tomar cuidado, ele não toma banho, ele não vai trabalhar, ele não sai de casa, ele só fica dentro do quarto. Então isso se tornou um vício. Em vez de ser o videogame um momento de lazer, um momento de descontração, de relaxamento, se torna um problema viciante na vida dele. Pode ser o videogame, pode ser o computador, pode ser as redes sociais. Quanto tempo esses jovens perdem nas redes sociais? E ele não deixa de ficar ali 1 minuto sem olhar. Então isso pode se tornar um problema. Instagram, Facebook, TikTok, ele não faz mais nada a não ser ficar nas redes sociais. Então isso se tornou um vício, se tornou o quê? Um hábito, um conjunto de hábitos, costumes duradouros. Então já tem pessoas que sofrem de abstinência de rede social. Tem pessoas que ficam malucas pelo celular estar estragado. A gente vê aí direto aí nas plataformas matérias falando sobre essa abstinência de redes sociais. A pessoa fica maluca, ela fica estressada, ela libera raiva, ela fica incontrolável. Então as redes sociais têm sido um problema também. Aí aqui o autor vai falar sobre a retirada do seu objeto, a pessoa entra num processo de abstinência. Então essa abstinência ela é caracterizada em 3 fases. A fase aguda, que vai de 0 a 72 horas, então eu tenho sintomas intensos. A fase subaguda, que parte das 72 horas a 2 semanas, são sintomas menos intensos. E a fase crônica, que é após 2 semanas. Então percebam que a fase aguda, que é de 0 a 72 horas, são sintomas intensos. A pessoa não consegue ficar de forma alguma sem aquele objeto, sem fazer aquela coisa, tá? Então, é interessante entender que há um domínio. Quando esse comportamento é mudado devido à falta desse elemento, seja droga, seja bebida, seja tabaco, seja um determinado medicamento. Tem pessoas que usam aquele medicamento para o nariz que se torna viciante. Eu me esqueci o nome daquele remédio, mas tornou um vício. É constante.
A pessoa não vive sem aquele medicamento por nariz. E aí aí ele vê que o produto acabou e não tem como comprar, ele fica perturbado, ele fica preocupado, porque tem que usar aquilo ali. E às vezes nem precisa mais. Tá? Então, há muitas questões aí que podem se tornar um vício. Então, ele pode dominar a tecnologia, pode ser uma pessoa muito bem-sucedida, pode ter honrarias, mas ela é dominada pelo vício. E se ela está dominada pelo vício, ela está exposta, sem proteção, assim como aquela cidade. Então, ela sofre invasão. Tá? Então, que nós possamos tomar muito cuidado e orientar os nossos alunos concernente a isso. Subtópico 2, tipos diversos de vício. As necessidades mais básicas, como a comida e a bebida, com a compulsão alimentar, o alcoolismo por meio do sexo, com o vício da pornografia, sexo excessivo, promiscuidade, ou seja, nós temos aqui vários agravantes, vários itens, que não são citados, porque ali em Provérbios traz o quê? Um alerta, traz o quê? Uma atenção, olha, tome cuidado com os vícios, tome cuidado, porque eles podem te dominar, seja sábio, seja prudente, seja coerente. Então aqui o autor ampliou o leque desses vícios. Pode ser o sexo excessivo, pode ser a promiscuidade, e é difícil falar sobre sexo excessivo e promiscuidade para jovens, até porque a maioria deles não são casados, correto? Só que você deve trazer à mente de que esses elementos podem se tornar um problema após o casamento, tá bom? O vício da pornografia já embarca as duas classes, seja jovens ou casados, e a compulsão alimentar, seja anorexia, seja cadê a que eu marquei aqui? Seja qualquer tipo de enfrentamento concernente à questão alimentar, pode causar um distúrbio. A pessoa pode não querer comer, a pessoa pode querer comer demais. Então, a alimentação, ela é importantíssima, só que ela deve ser respeitada. Por isso que o autor falou, quando sentar à mesa, coloque uma faca na garganta, mostrando que nós devemos ter cuidado, tá bom? E aqui também ele colocou a questão de nós começarmos sempre de forma sorrateira, recreativa, despretensiosa. As drogas começam assim, seu amigo vai lá, te oferece, vou usar a droga aqui, sem compromisso, de forma recreativa, é só uma maconha, é só um pó, enfim, não, é só um copinho, para mim não ficar fora do grupo, e aquela coisa. Aí vai de forma sorrateira, recreativa, despretensiosa, até que se torne um vício. Eu tenho um amigo nosso, trabalha com nós, e o filho dele começou assim, de forma despretensiosa, e se envolver com amigos, e era um filho exemplar dentro de casa, trabalhava, e de repente ele saiu. Um belo dia, um mau dia na verdade, ele saiu de casa, sumiu. O pai procurou o dia todo e achou ele, conseguiu achar. Já estava com uma tatuagem de palhaço no pescoço. Aí aquilo ali já foi um grande espanto, a família, porque era um menino assim que não tinha convívio de rua, sempre foi tratado muito bem. E de repente ele saiu de novo, depois desse episódio, resumindo, e fez outra tatuagem de palhaço no peito, 2, e depois por fim ele fez uma na cabeça. Agora tá pra rua. Começou como algo recreativo, uma conversinha aqui, uma conversinha ali, começou como uma droga aqui, não, é só entre amigos, e de repente começou-se a se envolver no mundo do crime, se envolver com as coisas erradas, se envolver com questões que não eram para ele. E assim, essa pessoa se envolveu. Tomara a Deus que Deus abra a mente e o coração desse jovem para que ele possa voltar para os caminhos do Senhor, porque os pais são da igreja. Então, começou de maneira despretensiosa. Eu mesmo tenho um irmão.
Os irmãos não sabem, mas eu tenho um irmão que, quando meu pai faleceu, né, meu pai biológico, na verdade, ele se matou. E quando aconteceu isso, eu ainda não era casado, meu irmão era bem pequeno ainda. E o que acontece? Isso há 16 anos, 17 anos atrás, mais ou menos. Que eu tenho 16 de casamento, 17 anos atrás. E naquela época já ele se envolveu com drogas. Muito pequeno, seus 11, 12 anos. E de lá para cá, ele sempre vivendo na rua. Não importa o que fazia, ele sempre queria estar na rua, sempre querendo estar em lugares perigosos, tudo mais. Passou por muita dificuldade, pessoas tentaram matar ele, só não morreu por Deus. E hoje, né, passados seus 17 anos, ele está tomando remédio controlado, minha mãe tem que ficar cuidando dele, tem que ficar atrás dele. Por causa do quê? Por causa do resultado das drogas. Começou de maneira despretensiosa. Levar uma droga ali, levar outra droga aqui. Aí nisso você começa a usar. De maneira despretensiosa. Quem é que em sã consciência você pergunta assim, você quer destruir sua vida? Você quer acabar com sua vida? A pessoa fala, não, que isso? Eu sei me controlar, eu me conheço. De maneira despretensiosa. Hoje, está tomando remédio controlado, o Aldol, muito forte, os irmãos que tem alguém que toma Aldol sabe, por causa de um vício. De tanto tempo de viver na rua. Pegou 2 meningites e na última ficou 30 dias internado por viver na rua. E não adianta, irmãos. Minha mãe chegou a fazer até uma casinha para ele, 2 cômodos, banheiro, tudo certinho para ele morar. Pôs fogo na casa, pôs fogo no cômodo. Então não adianta. Aí eu entendo hoje, quando eu tenho uma mãe e um pai que tem um filho, que tenta fazer de tudo e o filho está na rua, e as pessoas ficam criticando. Ah, mas deixa o menino na rua e não sei o que, não sei o que. Só quem tem um filho dentro de casa ou uma filha que é usuário de droga sabe o inferno que é. Então a pessoa que está de fora não sabe. Tem seus filhos bonitinhos ali, comportadinho, graças a Deus, orientou bem, eles ouviram, porque percebam, irmãos, que nem tudo é falta de ensinamento. Então, às vezes nós julgamos assim, não ensinou, peraí, não ouviu, porque Provérbios fala muito de ouvir. Ouve, filho meu. Então, independente se os pais são cristãos ou não, eles nunca, de forma alguma, vão querer que seu filho se envolva com prostituição, com drogas, com crime. Eles não querem. Pode ser o pai com a mínima instrução. Ele nunca vai orientar o seu filho a se envolver com isso. Ele pode nem saber falar, mas ele nunca vai falar, não, vai lá e faz, porque isso é legal. Não. A questão é, ouve, filho meu. E hoje os jovens não querem ouvir os conselhos dos pais. Acha os pais ultrapassados, lerdos, que não sabem viver, que nunca viveu. E por fim, os pais sabem que no final vai ser trágico, tá bom? Então, passa a experiência que você tem de alguém que você conhece, que já viveu essa realidade, ou algum jovem na sala de aula que está vivendo essa realidade. Porque, irmãos, nós estamos falando para o Brasil inteiro, irmãos. Nós estamos falando para muitas pessoas que às vezes estão até fora do exterior, no exterior. Pessoas que estão, por exemplo, nos Estados Unidos. Tem pessoas que nos ouvem lá, que tem um padrão de vida totalmente diferente, tá? Que tem possibilidades de, desde o início, proporcionar um padrão de vida muito bom. E mesmo assim acontece problema. Lá também tem drogas, lá também tem bebidas. O padrão é diferente? É, mas existem esses problemas. O Brasil é a mesma coisa. Talvez você está numa igreja dando aula para uma classe de jovens seletas, que tem condições boas, e isso não é nenhum mal. Oxalá se todo mundo tivesse um padrão de vida bom, mas nem todos têm. Às vezes você está falando numa sala de aula que a criança ela sai da escolinha e passa perto da biqueira, passa perto de pessoas armadas, porque nós temos aí o Rio de Janeiro, temos o São Paulo, temos tantas capitais violentas, e esse menino sai da escola dominical ouvindo uma palavra como essa, quando ele sai para a rua, ele encontra um traficante,
ele encontra alguém armado, ele encontra alguém vendendo droga oferecendo para ele. Essa é a realidade, irmãos. Talvez você vai dispensar o seu aluno e o pai vai sair numa BMW, vai sair numa Mercedes. O risco dele se envolver com essas questões é menor, mas na escola ele pode se envolver. O que eu estou falando? Eu estou criticando a riqueza? De forma alguma. Eu estou criticando a pobreza? Não estou falando que por causa da pobreza essa criança vai se envolver com droga. Eu estou falando o seguinte, independente da condição, da situação, a palavra de Deus ela tem que ser ensinada e tem que ser mostrado que há o perigo de se envolver, tá? Independente da classe social, tá bom? Então vamos lá. Aqui o autor falou sobre o alcoolismo, então vamos ver aqui as fases do uso das drogas, como nós citamos. A experimentação, que é o uso casual. O uso regular, que é o consumo frequente. A dependência, que é a necessidade física ou psicológica. E a abstinência, que é os sintomas ao parar o uso. Então, no dia 26/6, irmãos, é uma data que é o Dia Internacional contra Abuso e Tráfico de Drogas. Então, você vê que existem fases. Não adianta o jovem falar assim, eu não me envolvo, eu sou forte. Não. Tudo começa com uma experimentação, tá? E eu tenho tipos de drogas, tá? Drogas lícitas, que são álcool, tabaco, medicamentos prescritos. Eu tenho drogas ilícitas, que é a cocaína, maconha, o êxtase, o LSD, são ilícitas. E as sintéticas, que é a K2, a Space. Então nós temos aí 3 tipos de categoria. Então vamos lá. Aqui, o que eu anotei aqui? Nós vamos ver algumas mudanças, por exemplo, a mudança do apetite, do sono, a alteração cardíaca, a pressão arterial, o desenvolvimento de doenças mentais. Tanto é verdade que esse ano ainda, eu fui fazer um exame, um check-up, anual. E o médico, eu perguntei para ele, falei assim, doutora, você pode me passar também um encaminhamento para me fazer uma avaliação cardíaca? Aí ela falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, 37. Aí ela pegou e falou assim, você usa ou usou drogas? Eu falei assim, não, nunca usei e não uso drogas. Aí ela falou assim, então você não precisa por enquanto. Deixa daqui mais um tempo, aí a gente pede, porque aí você já vai estar na fase dos 40, 50. Ou seja, o critério que ela usou para dar ou não encaminhamento de um exame de coração foi se eu usei ou uso drogas. Então, realmente as drogas elas afetam de forma profunda o nosso físico, o nosso emocional. Ou seja, ela traz prejuízos a curto, médio e longo prazo. Isso serve para as drogas lícitas, ilícitas e drogas sintéticas. Tá bom? Então vamos lá. Quando eu falo sobre drogas, eu estou falando que os atos de adquirir, os atos de guardar, de transportar, de cultivar para consumo pessoal são considerados crimes no Brasil. Lei 11.343 de 2006. Tá? Então aqui também eu peguei um dado interessante. O Ministério da Saúde diz que o SUS registrou 400 mil atendimentos em 2021. Pessoas com transtornos mentais devido ao uso de drogas e álcool. Maior parte delas são homens, que são dentro da idade de 25 a 29 anos. Vamos lá, irmãos. Tópico 3, protegendo-se contra os vícios. Crucificado com Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 6. Ele vai citar agora Romanos no tópico 3, porque tópico 1 ele citou Provérbios capítulo de número 20, né? Que nós estudamos lá. Provérbios capítulo 20. Então vamos lá. Consequentemente, os vícios não têm mais poder sobre a nossa vida. Romanos 6 fala muito sobre isso, né? Romanos 6 e 12
vai dizer: não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-o a obedecer às suas vontades. Versículo 13. Não entregais os membros do vosso corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Consagrai-vos a Deus, ofereçais os vossos membros do corpo a Ele. Então nós devemos oferecer como instrumentos de justiça. Então percebam que Romanos capítulo 6, tanto versículo 12 e 13, fala justamente sobre isso, sobre o domínio, sobre obedecer às vontades da carne, e fala também sobre nós entregarmos o nosso membro, o nosso corpo, como instrumentos para Deus e não como instrumentos de iniquidade. Então Romanos fala muito sobre isso. Aqui o texto vai dizer que nós passamos da morte ao pecado para uma nova vida, para uma união com Cristo e para a santificação. Tanto é que se você olha tanto Romanos 6, Romanos 8, ele vai trazer justamente essa ideia. Gálatas 20, versículo 20 do capítulo 2, vai falar que nós fomos crucificados juntamente com Cristo. Já não sou eu que vive em mim, mas Cristo vive em mim. Então percebam que há um propósito nessa transformação, que essa natureza, que essas paixões sejam dominadas e crucificadas. Romanos capítulo 6, versículo 14, porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, aqui ele já fala no subtópico 3, que é exercendo o autodomínio, e o subtópico 2 vai falar sobre os vícios que não reinam mais sobre nós. Amém, meus irmãos? Então, nós ficamos aqui com essa belíssima aula, já entrando no encerramento do trimestre, e desde já quero deixar a bênção do Senhor sobre sua casa e sua família, e fique com Deus, meus irmãos. Deus abençoe sua vida, e até um próximo vídeo, em nome de Jesus.